Imagine uma estrela em ascensão, iluminando Hollywood com talento e carisma. Uma jovem atriz com um sorriso contagiante e uma versatilidade impressionante, capaz de transitar entre comédias românticas e dramas intensos. Brittany Murphy era exatamente isso. De As Patricinhas de Beverly Hills a Itmaí Rua das Ilusões, ela conquistou o público e a crítica, deixando uma marca indelével na cultura pop. Seu futuro parecia ilimitado, mas o destino, como sabemos, pode ser cruelmente imprevisível. Aos 32 anos, no auge de sua carreira, Brittany foi encontrada inconsciente em seu banheiro, no dia 20 de dezembro de 2009. A notícia de sua morte repentina chocou o mundo. Tabloides explodiram em especulações, fãs ficaram incrédulos, e uma sombra de mistério pairou sobre Hollywood. Ninguém conseguia entender como uma jovem tão vibrante, aparentemente saudável, poderia ter partido tão repentinamente. A autópsia inicial apontou pneumonia como causa da morte, agravada por anemia e intoxicação por medicamentos prescritos. Uma explicação aparentemente simples, que, no entanto, não satisfez a muitos. Inconsistências começaram a surgir, rumores se espalharam como fogo em palha e a morte de Brittany Murphy deixou de ser uma tragédia para se tornar um enigma. Um caso repleto de perguntas sem respostas, teorias da conspiração e uma busca incessante pela verdade. O que realmente aconteceu com Brittany Murphy? Foi um acidente trágico, uma fatal combinação de circunstâncias, ou algo mais sinistro se escondia por trás daquela porta fechada do banheiro? Preparem-se para mergulhar conosco em um dos casos mais intrigantes da história recente de Hollywood. Vamos analisar as evidências, dissecar os relatos e explorar as teorias que cercam a morte de Brittany Murphy. A jornada para desvendar esse mistério começa agora na manhã fria de 20 de dezembro de 2009. E para entendermos a fundo a complexidade desse caso, vamos voltar àquele fatídico dia dentro da cena. A manhã de 20 de dezembro de 2009. A residência Murphy Monjack, localizada nas colinas de Hollywood, normalmente vibrante e cheia de vida, estava silenciosa naquela manhã fria de dezembro. Por volta das 8 horas da manhã, uma ligação frenética para o 911 quebra o silêncio. Sharon Murphy, mãe de Brittany, é a voz desesperada do outro lado da linha. Ela relata que encontrou a filha inconsciente no banheiro. A ligação, carregada de pânico e confusão, pintava um quadro de caos e desespero. Os paramédicos chegaram rapidamente à cena, encontrando um cenário angustiante. Brittany estava deitada no chão do banheiro, já sem vida. O ambiente, segundo relatos, estava repleto de medicamentos, tanto prescritos quanto sem prescrição, espalhados pela bancada e pelo chão. A cena, embora inicialmente caótica, não apresentava sinais óbvios de crime ou violência. No entanto, a quantidade de medicamentos presente levantava imediatamente um sinal de alerta. Sharon Murphy e Simon Monjack, marido de Brittany, estavam visivelmente abalados, seus relatos fragmentados e inconsistentes adicionando outra camada de complexidade à cena. Sharon descreveu Brittany como tendo sofrido de sintomas semelhantes aos da gripe nos dias que antecederam sua morte, enquanto Simon alegou ter ouvido a esposa tossindo durante a noite. Seus depoimentos, embora emocionais, não pareciam preencher todas as lacunas. A análise inicial das autoridades focou na causa da morte aparente, pneumonia, combinada com a anemia severa e a intoxicação por múltiplos medicamentos encontrados em seu sistema. A pneumonia parecia ser a explicação mais plausível. Um coquetel letal que devastou o corpo já fragilizado da jovem atriz. No entanto, essa conclusão preliminar estava longe de ser definitiva. Apesar da aparente simplicidade da explicação inicial, algumas inconsistências logo começaram a surgir. A idade de Brittany e a ausência de histórico de problemas respiratórios graves tornaram a pneumonia, como única causa da morte, uma explicação difícil de aceitar para muitos. A quantidade e a variedade de medicamentos em seu organismo também geravam perguntas. Eram todos prescritos? Eram compatíveis com o tratamento da pneumonia? Além disso, alguns relatos de testemunhas, que posteriormente vieram à tona, pareciam contradizer a versão oficial. Amigos próximos de Brittany mencionaram preocupações com sua saúde física e mental nos meses que antecederam sua morte. Alguns chegaram a sugerir que ela estivesse lutando contra distúrbios alimentares e fazendo uso excessivo de medicamentos. Esses relatos, ainda que não confirmados, semearam a dúvida e abriram caminho para especulações que ultrapassavam os limites da tragédia pessoal. Onde estaria a verdade por trás da fachada de normalidade projetada para o mundo? A resposta, talvez, se escondesse nos detalhes da saúde debilitada da atriz. E é exatamente esse o ponto que exploraremos a seguir. O historial médico conturbado. Fragilidades de Brittany. Brittany, apesar da imagem de saúde e vitalidade que projetava nas telas, lutava contra uma série de problemas de saúde, alguns conhecidos,
outros mantidos em segredo. Relatos de amigos e familiares revelam um quadro complexo e preocupante que remonta a anos antes de sua morte. Desmaios frequentes, problemas respiratórios recorrentes e um histórico de anemia pintavam um quadro de fragilidade que contrastava com a persona pública da atriz. Em 2008, Brittany desmaiou durante as filmagens de um longa-metragem em Porto Rico, sendo hospitalizada logo em seguida. O incidente, na época, foi atribuído à exaustão e desidratação, mas, olhando em retrospectiva, talvez fosse um sinal de alerta, um prenúncio do que estava por vir. A busca por respostas para essa fragilidade nos leva ao círculo mais próximo da atriz, seu marido, Simon Monjack, e sua mãe, Sharon Murphy. O papel de Simon e Sharon no cuidado da saúde de Brittany é um ponto crucial e controverso nessa história. Relatos indicam que ambos exerciam um forte controle sobre a vida da atriz, incluindo suas decisões médicas. Simon, em particular, era conhecido por ser bastante protetor, isolando Brittany de seus amigos e familiares. Há relatos de que ele controlava seus medicamentos, e alguns chegam a questionar se ele não estaria administrando doses excessivas ou inadequadas. Sharon, por sua vez, compartilhava a residência com o casal e, embora demonstrasse preocupação com a saúde da filha, parecia seguir as decisões de Simon sem questionar. Existia negligência por parte deles? A pergunta, até hoje, permanece sem resposta definitiva. Aprofundando ainda mais a investigação, chegamos ao envolvimento de médicos particulares na vida de Brittany. A atriz, como muitas celebridades, contava com profissionais que atendiam em sua residência, prescrevendo medicamentos conforme necessário. A questão é, esses médicos estavam cientes de todo o histórico de saúde de Brittany? Havia um acompanhamento adequado? E, mais importante, a prescrição de medicamentos controlados era justificada e realizada com a devida cautela? A análise dos registros médicos de Brittany e os depoimentos dos profissionais envolvidos são peças-chave para compreender o quebra-cabeça que envolve sua morte. A prescrição de medicamentos controlados era justificada? A falta de acompanhamento adequado pode ter contribuído para o trágico desfecho? As suspeitas se avolumam, lançando uma sombra sobre a figura enigmática de Simon Monjack. E por falar em Simon, a figura do marido de Brittany é crucial nesse intricado caso, repleto de camadas e nuances que precisam ser desvendadas. Preparem-se, pois adentraremos agora no obscuro universo de Simon Monjack. A sombra da suspeita. Simon Monjack, marido e enigma. Simon Monjack, roteirista britânico de baixo perfil, entrou na vida de Brittany Murphy como um furacão e sua presença, desde o início, foi alvo de especulações e controvérsias. Antes de se casar com a atriz em 2007, Monjack carregava um passado nebuloso marcado por problemas financeiros, processos judiciais e alegações de fraude. Ele se apresentava como um roteirista de sucesso, mas sua carreira em Hollywood era, na melhor das hipóteses, discreta. A discrepância entre a imagem que ele projetava e a realidade levantava suspeitas sobre suas reais intenções com a jovem estrela. Seu relacionamento com Brittany foi intenso e relativamente curto. Eles se casaram em uma cerimônia privada, longe dos holofotes, e, desde então, Monjack assumiu um papel central na vida da atriz, gerenciando suas finanças, influenciando suas escolhas profissionais e, segundo alguns relatos, isolando-a de seus amigos e familiares. Testemunhas próximas ao casal descrevem Monjack como controlador e manipulador, sempre presente, ditando os passos de Brittany e limitando seu contato com o mundo exterior. A investigação sobre a morte de Brittany inevitavelmente lançou um olhar minucioso sobre o comportamento de Monjack. As alegações de que ele controlava a vida da atriz, incluindo suas finanças, que, segundo relatos, estavam em situação precária, e sua carreira ganharam força. A suspeita de que Monjack estivesse se aproveitando da fama e do dinheiro de Brittany parou no ar, alimentando teorias da conspiração e aumentando a pressão sobre as autoridades para uma investigação mais profunda. Ele se beneficiaria financeiramente com a morte de Brittany? Quais segredos se escondiam por trás da fachada do casal? A verdade parecia escorregar entre os dedos a cada nova revelação. Então, apenas 5 meses após a trágica morte de Brittany, um novo capítulo nessa história chocou o mundo. Simon Monjack foi encontrado morto na mesma residência, na mesma cama e sob circunstâncias assustadoramente semelhantes às da esposa. A causa da morte, segundo a autópsia, foi pneumonia e anemia severa, a mesma combinação fatal que tirou a vida de Brittany. Coincidência? Destino cruel? Ou havia algo mais sinistro por trás dessas mortes repentinas e tão próximas? A semelhança entre as causas das mortes de Brittany e Simon é, no mínimo, intrigante.
pneumonia e anemia em indivíduos jovens e sem histórico prévio de doenças respiratórias graves, levantaram sérias questões. A possibilidade de ambos terem sido vítimas das mesmas circunstâncias em um curto espaço de tempo parecia improvável para muitos. A sombra da suspeita, que já pairava sobre Simon, se intensificou ainda mais. Teria ele algum envolvimento na morte de Brittany? E se sim, teria sido vítima de suas próprias ações? As teorias que surgiram após a morte de Simon variam desde acidente até homicídio, passando por negligência médica e até mesmo envenenamento. Mas, se a casa em que viviam guardava algum segredo sombrio, a morte de Simon levou consigo as respostas que poderiam desvendar o mistério que cercou a vida e a morte do casal. Um mistério que nos leva a questionar: seria possível que um elemento presente na própria residência tivesse contribuído para esse desfecho trágico? E essa é a questão que nos leva à próxima parte da nossa investigação: a teoria do mofo tóxico. Uma possibilidade real? Após as mortes de Brittany e Simon, Schumacher, mãe de Brittany, apresentou uma teoria que, embora pareça tirada de um filme de ficção científica, ganhou alguma atração na mídia: a teoria do mofo tóxico. Sharon alegou que a casa onde o casal vivia estava infestada por um tipo de mofo extremamente perigoso, capaz de causar problemas respiratórios graves, similares aos sintomas apresentados por Brittany e Simon antes de suas mortes. Segundo ela, esse mofo seria o verdadeiro culpado pelas tragédias, um inimigo silencioso e invisível que se escondia nas paredes da residência. Uma hipótese desesperada de uma mãe em busca de respostas ou uma pista crucial ignorada pela investigação oficial. A teoria do mofo tóxico, apesar de defendida por Sharon Murphy, não encontrou suporte científico concreto. Especialistas consultados após a divulgação da hipótese afirmaram que, embora a exposição a certos tipos de mofo possa causar problemas respiratórios em indivíduos com sistema imunológico comprometido, é pouco provável que o mofo, por si só, tenha causado a morte de Brittany e Simon. A autópsia não encontrou evidências de infecção fúngica grave que pudesse corroborar a teoria. Além disso, outros moradores da mesma residência não apresentaram sintomas semelhantes, o que enfraquece ainda mais a hipótese levantada por Sharon. Para investigar a validade da teoria do mofo tóxico, pesquisadores buscaram casos semelhantes em outras residências. A análise de casos de contaminação por mofo revelou que, embora a exposição prolongada possa causar problemas de saúde, é extremamente raro que o mofo leve à morte. Em casos de imunossupressão grave, a exposição a mofo pode agravar condições preexistentes, mas, no caso de Brittany e Simon, não havia registro de problemas imunológicos que justificassem a teoria do mofo tóxico como principal causa das mortes. Assim, a teoria do mofo, apesar de gerar discussões e especulações, não se sustentou diante das evidências científicas e dos depoimentos de especialistas. Descartada a teoria do mofo tóxico, a investigação retorna ao ponto de partida, repleta de perguntas sem respostas e contradições que alimentam as teorias da conspiração. Que não foi mofo o que realmente matou Brittany e Simon Mungé, teria sido um acidente trágico, uma combinação fatal de medicamentos, ou haveria algo mais sinistro por trás dessas mortes? A sombra da suspeita agora se volta para a possibilidade de envenenamento. E é precisamente esse o caminho que seguiremos a partir de agora. A suspeita de envenenamento. Uma análise crítica. A suspeita de envenenamento, como causa da morte de Brittany Murphy, surgiu como uma das teorias mais chocantes e controversas desse caso. Imaginar que a jovem atriz poderia ter sido vítima de um crime tão premeditado e cruel é, sem dúvida, perturbador. Mas, como em toda investigação séria, devemos analisar friamente as evidências, separar os fatos das especulações e buscar a verdade, por mais incômoda que ela possa ser. Quem, afinal, teria motivos para envenenar Brittany Murphy? Quais seriam esses motivos? Apresentar a teoria de envenenamento implica, necessariamente, considerar os possíveis suspeitos e suas motivações. No entanto, até o momento, não há provas concretas que incriminem qualquer pessoa específica. As especulações, contudo, apontaram para diferentes direções. Alguns teorizaram sobre a possibilidade de envolvimento de Simon Mungé, marido de Brittany, motivado por questões financeiras, uma vez que ele se beneficiaria da herança da atriz. Outras teorias, mais elaboradas e com tons conspiratórios, sugerem a participação de agentes do governo americano em retaliação às críticas que Brittany e seu marido teriam feito a algumas políticas da época. No entanto, é importante ressaltar que estas teorias não se baseiam em provas concretas e carecem, até o momento, de fundamentação sólida.
que nos leva à análise dos laudos da autópsia. Um dos principais argumentos utilizados para sustentar a teoria de envenenamento são os níveis elevados de metais pesados encontrados no cabelo de Brittany Murphy. Esses resultados, obtidos a partir de uma análise independente encomendada por Angelo Bertolotti, pai de Brittany, causaram grande repercussão na mídia e reacenderam as discussões sobre as circunstâncias de sua morte. Mas o que estes resultados realmente significam? A interpretação dos níveis de metais pesados no cabelo é complexa e requer cautela. A metodologia utilizada nos testes, a confiabilidade do laboratório e a forma como as amostras foram coletadas e armazenadas são fatores cruciais que influenciam a acurácia dos resultados. No caso de Brittany, a procedência utilizada para a obtenção e análise das amostras de cabelo foi questionada por diversos especialistas. A falta de um protocolo rigoroso e a possibilidade de contaminação das amostras colocam em xeque a validade dos resultados e, consequentemente, a teoria do envenenamento baseada nestes dados. A análise do cabelo de Brittany indicou a presença de 10 metais pesados, em níveis considerados anormais, mas sem comprovação científica de que esses metais tenham sido a causa da morte. A própria autópsia oficial não encontrou nenhuma evidência de envenenamento. E por falar em questionamentos e busca por respostas, chegamos à figura de Angelo Bertolotti, pai de Brittany, uma figura central na contestação da versão oficial da morte da filha. Angelo Bertolotti, desde o início, discordou veementemente da conclusão da autópsia e dedicou anos de sua vida à luta pela reabertura do caso de Brittany. Ele se tornou um fervoroso defensor da teoria do envenenamento e, após a morte de Simon Monjack, encomendou os testes independentes que detectaram os altos níveis de metais pesados no cabelo da filha. Para Bertolotti, esses resultados eram a prova de que Brittany havia sido envenenada e que as autoridades haviam encoberto a verdade. Quais foram os argumentos e evidências apresentadas por Angelo Bertolotti para sustentar a teoria do envenenamento e solicitar a reabertura do caso, além dos resultados dos testes de metais pesados no cabelo de Brittany? Bertolotti apresentou uma série de documentos, relatos de testemunhas e outras evidências que, segundo ele, comprovavam sua tese. No entanto, a maioria desses argumentos e evidências foram considerados fracos ou inconsistentes pelas autoridades. As testemunhas apresentadas não tinham credibilidade e as evidências documentais não comprovavam a teoria do envenenamento. Apesar de todos os esforços de Angelo Bertolotti, as autoridades se recusaram a reabrir o caso, alegando falta de provas concretas que justificassem uma nova investigação. O laudo da autópsia oficial, apontando pneumonia e anemia como causa da morte, permaneceu inalterado. A luta de um pai em busca de justiça, no entanto, lançou uma sombra de dúvida permanente sobre as circunstâncias que cercam a morte de Brittany Murphy, uma sombra que nos leva a questionar a própria versão oficial e explorar as teorias da conspiração que surgiram em torno deste caso intrigante. E é justamente para estas teorias da conspiração, e sua contraposição ao veredito oficial, que nos voltamos agora. O veredito oficial versus teorias da conspiração. O veredito oficial, como já mencionamos, atribuiu a morte de Brittany Murphy a uma combinação fatal de pneumonia, anemia e intoxicação por medicamentos prescritos. As autoridades concluíram que a pneumonia agravada pela anemia enfraqueceu severamente o organismo da atriz, tornando-a vulnerável aos efeitos dos medicamentos que estava tomando. A combinação desses fatores, segundo o laudo, levou a uma parada cardiorrespiratória e, consequentemente, à morte. Mas como as autoridades chegaram a essa conclusão? Quais foram os passos da investigação que levaram a esse veredito? A investigação seguiu os protocolos padrão para casos de morte súbita. A cena do crime foi examinada, testemunhas foram ouvidas e o corpo de Brittany foi submetido a uma autópsia completa. Os exames toxicológicos revelaram a presença de vários medicamentos em seu organismo, incluindo analgésicos, antibióticos e medicamentos para tosse e resfriado. No entanto, as quantidades encontradas estavam dentro dos níveis terapêuticos, o que descartou, inicialmente, a hipótese de overdose. Os resultados da autópsia, combinados com os depoimentos das testemunhas e a análise da cena, levaram as autoridades à conclusão de morte acidental causada por uma combinação de fatores naturais e o uso de medicamentos prescritos. Apesar da aparente clareza do veredito oficial, diversas teorias da conspiração surgiram em torno da morte de Brittany Murphy, questionando a versão apresentada pelas autoridades e sugerindo causas alternativas.
que vão desde negligência médica até envenenamento e assassinato. Vamos analisar algumas dessas teorias, confrontando-as com as evidências e os fatos apurados pela investigação oficial. Uma das teorias mais populares é a de que Brittany teria sido envenenada. Essa teoria ganhou força após a divulgação dos resultados dos testes de cabelo encomendados por Angelo Bertolotti, que apontaram altos níveis de metais pesados no organismo da atriz. No entanto, como já discutimos, a validade desses resultados é questionável e a autópsia oficial não encontrou nenhuma evidência de envenenamento. Além disso, não há nenhuma evidência concreta que aponte para um possível suspeito ou motivo para o envenenamento. Outra teoria que circulou na mídia é a de que Brittany e Simon teriam sido vítimas de um complô governamental. Essa teoria, com fortes tons conspiratórios, sugere que o casal teria sido silenciado por suas críticas a algumas políticas do governo americano. No entanto, não há nenhuma prova que sustente essa teoria. As autoridades investigaram essa possibilidade e não encontraram nenhuma evidência de envolvimento de agentes governamentais na morte de Brittany e Simon. A proliferação dessas teorias da conspiração é, em grande parte, alimentada pela mídia e pelas redes sociais. A cobertura sensacionalista da mídia, focada em especulações e rumores, em detrimento dos fatos apurados pela investigação, contribui para a confusão e a desinformação. As redes sociais, por sua vez, funcionam como um amplificador dessas narrativas conspiratórias, permitindo que informações não confirmadas se espalhem rapidamente, alcançando um público vasto e influenciando a percepção pública do caso. A influência da mídia e das redes sociais na propagação de informações não confirmadas é um fator crucial para compreender a persistência das teorias da conspiração em torno da morte de Brittany Murphy. A busca por cliques, visualizações e compartilhamentos muitas vezes se sobrepõe ao compromisso com a verdade e a acurácia da informação. A facilidade com que notícias falsas e teorias sem fundamento se propagam nas redes sociais cria um ambiente propício para a desinformação e a distorção da realidade. No caso de Brittany Murphy, a mídia e as redes sociais desempenharam um papel importante na construção de uma narrativa sensacionalista que priorizou as teorias da conspiração em detrimento da versão oficial. Isso contribuiu para a percepção pública de que a morte da atriz foi um mistério não resolvido, cercado por suspeitas e interrogações. Uma percepção que permanece até hoje, mesmo diante das conclusões da investigação oficial. E com essa reflexão sobre a imagem pública e o turbilhão de informações muitas vezes distorcidas que permeiam um caso como este, nos aproximamos de uma pergunta inevitável. Qual o impacto dessa trágica e prematura partida no mundo do entretenimento e, mais importante, na vida daqueles que a conheceram e amaram? É exatamente essa a pergunta que nos leva ao próximo capítulo da nossa história. Legado interrompido. O impacto da morte de Brittany. Brittany Murphy, apesar de sua curta trajetória em Hollywood, deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica. Sua versatilidade como atriz permitiu que ela transitasse com facilidade entre gêneros distintos, desde a comédia adolescente em As Patricinhas de Beverly Hills, passando pelo drama intenso em Garota Interrompida, até a comédia romântica em Recém-Casados. Seu talento inegável e carisma conquistaram o público e a crítica, prometendo uma carreira brilhante e repleta de sucessos. Com sua morte prematura, porém, um vazio se formou, uma lacuna preenchida pela ausência de papéis que jamais serão interpretados, de histórias que jamais serão contadas. Uma ausência sentida não apenas pelos fãs, mas por todos que acompanharam sua trajetória meteórica. Imaginar os personagens que Brittany poderia ter vivido, os filmes que poderiam ter sido enriquecidos com seu talento, é um exercício doloroso, porém necessário para dimensionar o tamanho da perda, a leveza e o humor que ela trouxe para personagens como Ty em As Patricinhas de Beverly Hills, a intensidade e fragilidade em Garota Interrompida, a doçura e a força em Itmail Rua das Ilusões, demonstram sua incrível capacidade de se conectar com o público. Que outros papéis memoráveis teriam sido imortalizados por sua interpretação singular? Que outros personagens ganhariam vida com seu talento e sensibilidade? A resposta, infelizmente, se perde nas entrelinhas de um destino tragicamente interrompido. A tragédia que envolveu a morte de Brittany Murphy reverberou por toda a indústria do entretenimento, reacendendo o debate sobre a pressão e os perigos da fama, a vida sob os holofotes, a constante exposição pública, a busca incessante pela perfeição, criam um ambiente de alta pressão para celebridades, que muitas vezes se veem vulneráveis a problemas de saúde mental e física. A competição acirrada, a cobrança por resultados, a necessidade de manter uma imagem impecável, podem levar a distúrbios alimentares,
abuso de substâncias e outros problemas que, muitas vezes, são ignorados ou mascarados pela glamorização da vida de celebridade. No caso de Brittany, a pressão para se encaixar nos padrões de Hollywood, as exigências de uma carreira em constante ascensão e a constante vigilância da mídia podem ter contribuído para o seu declínio físico e emocional. A história de Brittany Murphy serve como um alerta, um lembrete trágico dos riscos que acompanham a fama e da importância de cuidar da saúde física e mental, independentemente das pressões externas. A busca pela perfeição imposta pela indústria do entretenimento pode ter consequências devastadoras, levando artistas talentosos a caminhos obscuros e, em alguns casos, à própria destruição. A tragédia que envolveu a morte de Brittany Murphy nos obriga a refletir sobre a responsabilidade da indústria, da mídia e da sociedade como um todo em relação à saúde e ao bem-estar das celebridades. Ao olharmos para trás, para o caso de Brittany Murphy, nos deparamos com um emaranhado de perguntas sem resposta, contradições e especulações que dificultam a compreensão plena do que realmente aconteceu. A versão oficial, embora aparentemente conclusiva, não consegue aplacar as dúvidas e as teorias que continuam a circular até os dias de hoje. A busca pela verdade e justiça, no entanto, não deve cessar. É preciso continuar questionando, investigando e buscando respostas que possam lançar luz sobre os eventos que levaram à morte prematura desta talentosa atriz. O legado de Brittany Murphy, além de sua contribuição para o cinema, deve servir como um lembrete da importância da busca incessante pela verdade e da responsabilidade que temos em proteger e cuidar dos nossos artistas para que tragédias como essa não se repitam. E a partir desse legado interrompido, e da busca por respostas que transcendem um caso individual, nos perguntamos, indo além, casos semelhantes e lições aprendidas. A história de Brittany Murphy, embora única em seus detalhes, ecoa em outros casos de mortes misteriosas no mundo das celebridades. A busca por respostas, a especulação desenfreada da mídia e a fragilidade da vida sob os holofotes são temas recorrentes que nos levam a traçar paralelos e buscar aprendizado com essas tragédias. Casos como o de Marilyn Monroe, com sua overdose fatal de barbitúricos, cercado por teorias da conspiração envolvendo a máfia e o governo americano, ou a morte repentina de Heath Ledger, também por overdose acidental de medicamentos prescritos, ressaltam os perigos e as pressões a que os artistas estão submetidos. Embora as circunstâncias específicas de cada caso sejam diferentes, a presença de drogas, problemas de saúde mental e a constante pressão da mídia são fatores comuns que merecem atenção. No caso de Brittany, assim como no de Heath Ledger, a combinação de medicamentos prescritos, embora em doses terapêuticas, pode ter contribuído para o desfecho trágico. A fragilidade emocional e a dependência de medicamentos, muitas vezes, são consequências da pressão e do escrutínio constante a que as celebridades são submetidas. Observar esses padrões nos permite refletir sobre a importância do acompanhamento médico adequado, do suporte psicológico e da criação de um ambiente de trabalho mais saudável e menos opressivo para os artistas. A importância de uma investigação minuciosa e transparente em casos de grande repercussão pública, como o de Brittany Murphy, é fundamental para garantir a justiça, restaurar a confiança nas instituições e, principalmente, prevenir que tragédias semelhantes se repitam. A investigação do caso Brittany Murphy, embora tenha chegado a um veredito oficial, deixou lacunas e questionamentos que alimentam as teorias da conspiração até os dias de hoje. A falta de transparência em alguns aspectos da investigação, a demora na divulgação de informações cruciais e a resistência em reabrir o caso após o surgimento de novas evidências contribuíram para a desconfiança pública e a proliferação de teorias alternativas. Casos como o de Brittany Murphy nos ensinam valiosas lições sobre a fragilidade da vida, a importância da saúde mental e a busca por respostas diante da tragédia. A pressão da fama, a constante exposição pública, a necessidade de manter uma imagem perfeita e as exigências de uma carreira em constante ascensão podem ter consequências devastadoras para a saúde física e mental dos artistas. A história de Brittany Murphy nos lembra que por trás das câmeras, dos palcos e das telas existem pessoas com fragilidades, medos e inseguranças e que a busca pelo sucesso não deve se sobrepor ao cuidado com a saúde e o bem-estar. A tragédia de Brittany Murphy também nos ensina sobre a importância de buscar respostas, de não se contentar com explicações superficiais e de questionar as versões oficiais quando necessário. A busca pela verdade,
mesmo que dolorosa, é essencial para o processo de cura, para a aceitação da perda e para a prevenção de tragédias futuras. É preciso aprender com as mortes de celebridades como Brittany Murphy e usar essas lições para criar um ambiente mais saudável e sustentável para os artistas, para que eles possam brilhar sem comprometer sua saúde física e mental. A partir dessas lições e da busca constante por respostas, nos perguntamos: o mistério permanece? Conclusão: o mistério permanece. O caso de Brittany Murphy, mesmo após anos de investigação, análises e debates, permanece envolto em uma névoa de mistério. Apesar do veredito oficial apontar para uma causa natural de morte, as inconsistências, os relatos contraditórios e as teorias alternativas continuam a pairar sobre esse caso, alimentando a especulação e a busca por respostas mais concretas. Afinal, o que realmente aconteceu com essa jovem e promissora atriz? Teria sido mesmo uma trágica coincidência, uma fatal combinação de doenças e medicamentos, ou algo mais se esconde por trás daquela porta fechada do banheiro na manhã de 20 de dezembro de 2009? E lembrando as diferentes teorias que abordamos, desde a possibilidade de negligência médica, a controversa figura de Simon Monget, a teoria do mofo tóxico até a assustadora hipótese de envenenamento, nos deparamos com um complexo quebra-cabeças onde faltam peças fundamentais para completar o quadro. A verdade, seja qual for, parece escorregadio como areia entre os dedos, desafiando a nossa compreensão e nos deixando com mais perguntas do que respostas. A história de Brittany Murphy nos convida a refletir sobre a importância da busca incessante pela verdade e a fragilidade da justiça. Em casos complexos como este, onde fatos se misturam a especulações e onde a verdade parece se esconder em uma intrincada teia de informações contraditórias, a busca por justiça se torna um desafio ainda maior. A reflexão que fica é: até onde estamos dispostos a ir em busca da verdade? Quais são os limites da justiça em um mundo onde a opinião pública, a mídia sensacionalista e as teorias da conspiração podem ofuscar os fatos e distorcer a realidade? O caso de Brittany Murphy, independentemente de suas conclusões, nos lembra que a busca pela verdade e a luta por justiça são princípios fundamentais que devem nos guiar mesmo diante das adversidades, e nos faz questionar: quantas outras Brittany Murphys existem por aí, cujas histórias permanecem encobertas pela névoa do mistério e da impunidade? No fim, a imagem de Brittany Murphy, com seu sorriso contagiante e talento inegável, se mistura à tragédia de sua morte prematura, deixando uma marca indelével em nossas memórias. Uma estrela que brilhou intensamente, mas cuja luz foi apagada cedo demais, deixando para trás um legado de perguntas sem respostas e a eterna busca pela verdade. A vida, como a carreira de Brittany, pode ser interrompida de forma abrupta e inesperada. Às vezes, o mistério permanece. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Inscreva-se no Inquérito Oculto para não perder os próximos mistérios.